Bom dia! Está começando o programa Médico da Família. Hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto. Esperar um filho é um momento mágico na vida de uma mulher e o momento dessa criança vir ao mundo é o mais aguardado. Geralmente, as dores do parto se tornam motivo de medo e preocupação para muitas gestantes. As dores são decorrência das contrações do útero, o que provoca a sua dilatação de uma parte específica, o colo do útero, para permitir a passagem do bebê. No início do trabalho de parto, essas dores se assemelham mais a um desconforto e à medida que essas contrações se tornam mais frequentes e mais demoradas, elas tornam-se dolorosas e de uma intensidade maior. Mas não há motivo para tanto medo. Em um momento tão sublime, essas dores são perfeitamente suportáveis para a maioria das mulheres. E com a preparação adequada no pré-natal, a futura mamãe saberá que existem vários recursos para amenizá-las. Esse é o papel que a fisioterapia obstétrica cumpre muito bem, tornando o momento do parto e também o pós-parto muito mais confortável e saudável para a mãe e para o bebê. E sobre o assunto, hoje nós chamamos a fisioterapeuta Fabrina Jesus Flores. Fabrina, bom dia. Bom dia, doutor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Fabrina, no que consiste o trabalho da fisioterapia obstétrica? Bem, a fisioterapia obstétrica ela é uma especialidade da área da fisioterapia em que nós buscamos ajudar essa gestante, né, desde o período da gestação dela inteiro e após parto, ela vivenciar o melhor ainda o seu momento gestacional. Só que algumas alterações ocorrem no corpo dessa gestante, né? Como sabemos, alterações hormonais ocorrem, emocionais, cardíacas, respiratórias, renais. E a que mais incomoda a gestante são as alterações físicas, né? Que em decorrência, por exemplo, do desalinhamento da coluna, por causa do conteúdo abdominal que vai crescer, a região da lombar, né, a lombar inferior, elas sentem muita dor nessa região. Então, nós elaboramos exercícios para fortalecimento dessa região, fortalecimento de membros superiores, inferiores, tronco, né? E amenizar, a gente vai conseguir rearranjar, de certa forma, essa musculatura. Né? Alongamentos, né? Durante alguns exercícios a gente exerce alongamento, amenizando essa dor, relaxamento. Durante a prática de todo o exercício, a gente está enfatizando que ela respire de forma correta, porque nós respiramos errado, a gente respira muito curtinho, né? E o pulmão é um órgão que cabe mais ar. Se a gente parar para respirar corretamente, a gente vai ver que entra mais ar e essa é a função, né? Então a grávida, além da gente respirar errado, o diafragma é comprimido pelo ganho, né, pelo tamanho do bebê, comprimindo o pulmão, então ela tem mais dificuldade para respirar, gerando as faltas de ar. Então, durante os exercícios, a gente ensina com que ela respire corretamente, né? Então, ao subir um lance, 2 lances de escada, com a prática, ela vai conseguir subir, fazer suas atividades de vida diária com menos desconforto respiratório. E um outro papel da fisioterapia é atuar frente ao fortalecimento e ganho de flexibilidade da musculatura do assoalho pélvico, em especial a região de períneo, para preparar essa mulher durante o parto, para o parto dela, né? No caso, se ela opte pelo parto vaginal, esse períneo ele ter flexibilidade. E quanto tempo antes a mãe deve começar a fazer esses exercícios para preparar essa região? Bom, os exercícios preparatórios do parto, ele é um exercício como qualquer outro, tá? Então, assim que liberado pelo médico, obstetra, né, 3 meses completo de gestação, se nada impede ela exercer atividade física, ela pode procurar a realização desses exercícios, pois é focalizado maior a região de períneo e abertura, ganho de ADM da articulação ADM, de quadril, o que é o ADM? Amplitude de movimento. O que vem? Explica pra gente o que é essa amplitude de movimento. Abertura do canal de parto, abertura, né, de perna. Então, durante a execução do exercício, a gente vai estar pedindo para ela contrair períneo quando ela fecha a perna, né? Então, é um momento para ela visualizar que ela fechando a perna, ela contrai o períneo, né? Que é aquela musculatura que a gente prende o xixi, né? Então, quando a gente tem vontade de ir ao banheiro, a gente prende essa musculatura que é chamada de musculatura do assoalho pélvico, em especial o períneo. E quando a gente pede, durante o exercício, que ela abra a perna, várias modalidades de exercício que a gente abre a perna, a gente está pedindo para ela relaxar o períneo, né?
Então, essas posturas, muitas vezes, algumas gestantes levam para a sala de parto durante o seu trabalho de parto ativo, né? Então, eu peço para elas não contraírem mais o períneo durante o trabalho de parto. O trabalho de academia, de fortalecimento dessa musculatura é no preparatório. A partir do momento que ela entra em trabalho de parto, ela deve esquecer a contração e sim mentalizar aquele relaxamento que a gente trabalhava. E qual que é a frequência que esses exercícios devem ser realizados? Se ela puder fazer todos os dias, excelente, né? Se utiliza algum aparelho, alguma coisa? Nós, diretamente trabalhando com a grávida, né, nós usamos bolas de pilates, bolas menores de borracha, né, que a gente vai, algum exemplo de exercício é pedir para ela colocar entre as pernas e no momento em que ela contrair a bola, ela vai lembrar de contrair o períneo, né? Então a gente vai passando essa contração de 5 segundos para mais, quanto mais tempo ela, né, manter contraído, mais ela está fortalecendo essa região. Aí vem em seguida de um relaxamento e de uma espera. E assim sucessivamente, vários exercícios. Existe uma ordem que esses exercícios têm que ser realizados, uma forma ideal de ser realizado? Bom, nós começamos explicando para ela o que nós vamos trabalhar, né? Se ela deseja o parto natural, então a gente vai enfatizar a função do períneo, da musculatura do assoalho pélvico nesse momento. Então a gente começa em seguida de um aquecimento leve, né, para preparar as articulações e os músculos, e aí os exercícios propriamente ditos. E finalizando com alongamentos, né? Lembrando que durante o exercício, por mais que sejam exercícios focalizados para quadril, não tem como trabalhar isoladamente perna, né, só o quadril e esquecer de braço e de perna. Então a gente vai estar usando halter, TheraBand, que é um elástico, né? Então conforme ela faz um agachamento, ela pode erguer um halter. Então ela trabalha o períneo, ela trabalha a musculatura do assoalho pélvico e consequentemente braço e perna. Esses exercícios só favorecem a mãe que vai optar pelo parto normal e se ela, por exemplo, tiver que por algum motivo fazer uma cesariana? É bom lembrar, eu dou um exemplo assim, a gente imagina que o quadril é aquela estrutura do pula-pula, que a gente costuma alugar, né, para festa de criança. E aquela cama elástica do pula-pula é a nossa musculatura do assoalho pélvico. A musculatura do assoalho pélvico dentro da bacia, do quadril, ela suspende, ela segura órgãos como o útero, a bexiga, o intestino, como eu disse. Na gestação, independente se ela optar pelo parto normal ou pela via de parto, uma cesariana, ela tem uma sobrepesa sobre esse músculo. Então, ela tem ali o bebê a mais e está pressionando. Esse músculo, ele tende só a ficar lá, né, flácido e voltar ao normal. Flácido e voltar ao normal. Se a gestante, seja ela, qual for o parto que ela deseja ter, ela não trabalhar a contração desse músculo, a tendência é a flacidez desse músculo, assim como qualquer outro músculo do nosso corpo, né? A gente busca ir para academia para malhar glúteo, peitoral, costas, perna, mas e o períneo? Ninguém trabalha períneo, ninguém vai na academia para provocar a contração, né, dessa região, dessa musculatura do assoalho pélvico. Então, ela, independente dela optar pela cesárea, ela tem que trabalhar essa musculatura para evitar a incontinência urinária, tanto durante a gestação que pode acontecer, como no pós-parto e com o passar do tempo, com a idade. Fabrina, nossa entrevista está ótima, mas eu tenho que interromper para um breve intervalo comercial. É rapidinho, já já voltamos.